Pessoal, hoje 5 de agosto de 2020, a gente vem aqui hoje para comentar uma ação do STF sobre a proibição de operações policiais em favela do Rio de Janeiro durante o período da pandemia. No dia 6 de junho, o STF recebeu um pedido de análise para proibir operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E eu vou ler aqui, está na página do conju.com.br, a fonte, que diz o seguinte: Fachin proíbe operações policiais nas comunidades do Rio durante a Covid-19. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta sexta-feira, 5/6, liminar solicitada pelo PSB, que pedia a suspensão de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. Na análise de arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 635, Fachin considerou que as operações podem causar ainda mais prejuízo a uma população já fragilizada pelo risco do contágio pelo coronavírus em condições ruins de vida, pois trata-se de locais com sérios problemas de saneamento básico. A decisão de Fachin foi tomada depois da morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, que foi alvejado pelas costas dentro de sua casa durante uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O ministro determinou que, enquanto a pandemia não terminar, as operações policiais nas comunidades do Rio só poderão ser realizadas em situações extraordinárias que deverão ser justificadas por escrito e comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Rio de Janeiro, caso seja realmente indispensável fazer uma operação ainda durante a pandemia, segundo Fachin. Será necessário tomar cuidados especiais para preservar a saúde dos moradores. Aqui a gente vê uma ação que foi protocolada por um partido político buscando a proibição de ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. E aqui a gente vê a decisão do ministro Fachin, que diz o seguinte: na análise de arguição de descumprimento do preceito fundamental, Fachin considerou que as operações podem causar ainda mais prejuízo a uma população já fragilizada pelo risco do contágio pelo coronavírus em condições ruins de vida, pois tratam-se de locais com sérios problemas de saneamento básico. Ora, se o ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão com esse tipo de alegação, poderia então se estender por quase todo o país. Nós sabemos que nosso país tem vários problemas de saneamento básico em vários estados, em vários municípios que não tem sequer rede de esgoto e outros problemas envolventes. O que a gente analisa é o seguinte, que apesar do Estado ter a obrigação de proteger os cidadãos, permitir o seu direito de ir e vir, permitir o direito à saúde, à educação, a gente vê uma decisão da maior corte do país tomar uma decisão com alegações de não pode ter ações policiais nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, porque essas comunidades têm sérios problemas de saneamento básico. Vamos ver aqui quem foi que fez esse pedido no Supremo Tribunal Federal e que teve como relator o ministro Edson Fachin. O requerente, Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Quem foi o advogado? Daniel Antônio de Moraes Sarmento e outros. Quem foi os intimados? Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ler aqui a decisão liminar do ministro na data que ele proferiu essa decisão. Trata-se de pedido de medida cautelar formulado pelo partido requerente desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim que seja concedida monocraticamente por decisão apenas do ministro ali. Ele poderia tomar essa decisão. Todas as medidas cautelares deferidas no voto já proferido por ocasião da submissão
do julgamento da medida cautelar ao plenário virtual, assim com a concessão da ordem para que não se realize operações policiais em comunidades durante a epidemia do Covid-19, a não ser em hipótese absolutamente excepcionais que deve ser devidamente justificada por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial, e que, nos casos extraordinários da realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito pela autoridade competente para não colocar em risco ainda maior população, a prestação do serviço público sanitário e o desempenho da atividade de ajuda humanitária. Nós estamos caminhando, infelizmente, parece caminhando para situações ainda pior em nosso país. Não conseguimos aceitar que o Supremo Tribunal Federal decida proibir ações policiais para combater o crime, mediante alegações como essa que já foi citado aqui. Nós sabemos que as maiores comunidades favelas no país inteiro é comandada pelo tráfico de drogas e, alguns casos, até por milícias, onde quem se torna refém são realmente essa população que o ministro diz que quer proteger nesse momento de pandemia. Nessas comunidades são obrigados a utilizar o transporte ligado a essas pessoas, esses criminosos, são obrigados a comprar gás dessa facção criminosa, são obrigados a comprar serviço de internet, transporte de táxi, mototáxi, aplicativos que são ligados a esses criminosos. E o descumprimento por parte da sociedade das regras impostas por esses criminosos acarretam-se aí sim a violência real contra a vida dessas pessoas. Pessoas são obrigadas e aquelas que desobedecem, o pagamento é feito com a própria vida, são levados para julgamentos por parte do bando criminoso e ali é deferida a sentença. Nós não conseguimos entender qual é a real motivação desse Partido Socialista Brasileiro de buscar uma ação no Supremo Tribunal Federal alegando proteger a sociedade, quando na verdade querem deixar a sociedade na mão dos bandidos, porque se a polícia não pode entrar, em momento algum a polícia vai poder defender a mãe que está sendo maltratada, está sendo espancada pelo seu companheiro, a esposa, no caso dizendo a esposa. Se o cidadão tiver seu veículo furtado nas mediações dessas favelas, ele não conseguirá chegar numa delegacia e pedir o delegado possa fazer uma busca no intuito de recuperar o seu bem, já que está sendo impedido de ações nessas favelas. Nessas favelas comandadas pelo crime organizado, dificilmente, quase que praticamente impossível um policial ou equipe mínima possível entrar nessas favelas sem um apoio maior de um grupo de policiais organizado para entrar nessas favelas. Ou seja, o Supremo está criando um limite aonde o criminoso vai poder, no caso específico nessa decisão, o criminoso vai mandar e desmandar nessas regiões. O criminoso ele vai poder colocar as regras mais duras que eles quiserem colocar, sem se preocupar que a polícia vai lá interferir. A polícia não vai poder chegar lá e impedir o crime de continuar sendo praticado. Então a gente tem uma Suprema Corte que está totalmente contra, tem tomado decisões completamente desfavoráveis às anseio da sociedade. A maioria do STF vota pela proibição das operações policiais em favela do Rio de Janeiro. A maioria dos ministros do STF, Supremo Tribunal, votou em julgamento virtual para confirmar a liminar dada em junho por Edson Fachin, que proíbe a realização de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro.
durante a pandemia do novo coronavírus, sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente. Até o momento, acompanharam os votos de Fachin os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Apenas Alexandre de Moraes divergiu dos demais votantes. O julgamento virtual termina, no caso, hoje, né? Mas já está concedida a liminar do ministro Fachin vai ser mantida porque a maioria já votou a favor. Na liminar, Fachin havia dito que as operações policiais nessa localidade só podem ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais. Nesses casos, as ações devem ser devidamente justificadas por escrito pelas autoridades competentes, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade policial. O ministro do STF diz que, nos casos extraordinários da operação durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito pela autoridade competente para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviço público sanitário e o desempenho das atividades de ajuda humanitária. A decisão de Fachin, que está sob análise do plenário, foi tomada em uma ação movida pelo PSB no ano passado, que questionava a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. No dia 26 de junho, o partido fez um novo pedido para que o relator da ação decidisse pessoalmente sobre a interrupção das ações policiais durante a epidemia. Então, pessoal, nós temos aí a maioria do Supremo validando a liminar do ministro Edson Fachin e, com isso, fica proibido qualquer ação policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. O criminoso vai poder sair para roubar, matar, traficar, e quando ele for visto fora da sua zona de conforto por policiais, e caso os policiais tentam prendê-lo e eles caírem nesses limites da favela onde é proibido entrar, o policial vai ter que deixar de lado, porque não pode adentrar nas favelas para cumprir a sua missão, que é de proteger a sociedade. Então isso acaba estimulando os criminosos a continuarem praticando os seus crimes. Infelizmente, nosso país está tomando a direção por parte de nossas autoridades com medidas que está indo contra tudo aquilo que a maioria da sociedade tem pedido, que a lei seja cumprida independente de qual seja o personagem. E aí a gente vê essa situação que o Supremo toma, colocando zonas de proteção para os criminosos. Não bastasse o Supremo tentar calar a voz de várias pessoas na internet, fazer processo de amordaça, de limitar as pessoas, de cortar o direito das pessoas de se posicionar, de falar o que sente, de falar o que pensam, aí vem ampliando essa situação em favor dos criminosos, porque a favela vai continuar tendo crimes, vai continuar tendo roubo fora das favelas, e esse roubo vai adentrar essa favela aí, levando os pertences das pessoas, os carros, motos, e a polícia não vai poder fazer nada porque está proibido de adentrar essas favelas, e caso descumpra a decisão do Supremo, poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por desrespeitar, caso desrespeite a ação liminar do ministro Edson Fachin e validada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Então nosso vídeo hoje foi para falar sobre essa questão envolvendo o nosso país, envolvendo a maior corte judiciária do nosso país, onde é composta por 11 ministros que tomam decisões acima. A maior decisão jurídica do país é tomada na Suprema Corte do nosso país, e nós temos visto diariamente decisões que estão totalmente fora da vontade da maioria da população. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação como brasileiro, como cidadão que paga seus impostos, que é obrigado a andar em dia, porque nosso dever é andar em dia com nossos... Temos que ser pessoas honestas, porque senão
podemos sofrer consequências em respeito às leis, em respeito à nossa forma de viver. Nós estamos vendo parte da sociedade ser colocada em risco em ações que vêm da Suprema Corte do nosso país, como essa situação, pedido por um partido socialista, o PSB. Agora, só uma observação para nós encerrar. Nós estamos em ano eleitoral. Imagine aí, se esse pedido por parte desse partido não tem interesses políticos, onde poderá usar os criminosos para obrigar a sociedade a votar nos políticos de interesse desses partidos. São situações que a gente precisa analisar friamente, porque não tem lógica para uma situação dessa, mas a Suprema Corte acatou e validou essa decisão, e a única coisa que tem que fazer agora é cumprir a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente encerra por aqui. Em breve estaremos de volta com outro tema, com outro debate, falando mais sobre os assuntos de interesse da nossa sociedade e que envolve o nosso país por um todo. Muito obrigado e até breve.